Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra e especialista em sexualidade humana na cidade de Curitiba. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre os dois tipos de desejo sexual masculino. Mas antes de iniciar o assunto, eu gostaria de pedir a vocês que, se gostam de assuntos de saúde mental, de sexualidade humana, de desenvolvimento pessoal, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Então, gente, quando se fala de sexualidade humana e de desejo sexual, normalmente se fala sobre a questão do tem desejo sexual, não tem desejo sexual, tem desejo sexual muito alto, tem desejo sexual normal, desejo sexual baixo. Então, a gente costuma falar, sim, de um modo geral, sobre libido, sobre desejo sexual, mas, assim, a maioria das pessoas desconhece o fato de que existe mais de um tipo de desejo sexual, mais de um tipo de ativação do desejo sexual. Então, tradicionalmente, no início das pesquisas sobre sexualidade humana, dois dos principais pesquisadores da história da sexologia, Master e Johnson, lá na década de 70, comecinho da década, eles definiram aquilo que seria conhecido como fases da resposta sexual humana. Então, as fases da resposta sexual humana definidas, estudados e descritos por Master e Johnson, essas fases eram 4. Né? Então, a primeira fase da resposta sexual humana era o desejo. Né? Então, uma vez existindo o desejo, existindo a libido, né? A pessoa se interessa sexualmente por alguém e essa libido ela aparece, ela se faz presente, ou seja, o desejo sexual se faz presente. E uma vez que existe o desejo sexual, a segunda fase da resposta sexual é ativada, que é a excitação, que no homem é manifestada através da ereção e na mulher através da lubrificação vaginal, da congestão dos tecidos eréteis que fazem parte do aparelho genital feminino. Uma vez que existe a excitação, então já foram duas fases, né? A libido, a primeira fase da resposta sexual, o desejo, né? Depois a excitação. Aí vai existir o quê? A fase da relação sexual propriamente dita e do orgasmo, que é a terceira fase da resposta sexual. E finalmente vai acontecer a fase chamada de resolução, né? Que é a fase em que a pessoa... É aquela fase em que a pessoa precisa de um certo tempo, tanto seja homem quanto mulher, precisa de um certo tempo para sentir novamente a condição de voltar a ter uma resposta sexual, de voltar a ter o desejo, a excitação, né? E com isso poder ter a relação sexual, atingir novamente o orgasmo e entrar numa nova fase de resolução. Então, resumindo de um modo bem breve, bem didático, a primeira fase da resposta sexual humana definida por Master e Johnson era a presença da libido, do desejo sexual. Segunda fase, a excitação. Terceira fase, o orgasmo propriamente dito. E quarta fase é a fase de resolução. Então, isso foi considerado como um modelo padrão, um modelo único durante décadas. Até que aproximadamente, ali pelo ano 2000 aproximadamente, uma pesquisadora conhecida como de nome Rosemary Basson, definiu uma nova forma, ela trouxe uma nova forma de enxergar, de entender como a libido acontece. E ela apresentou essa nova forma dizendo assim, as fases da resposta sexual humana definidas por Master e Johnson, elas são um modelo que se aplica mais facilmente aos homens, né, ao gênero sexual masculino. Quando se trata de mulheres, essas fases da resposta sexual, elas não se comportam necessariamente assim, né, como eu acabei de descrever, e elas podem, na verdade, existir uma certa mudança da ordem dessas fases. Então ela dizia assim, para a mulher, principalmente, para a maioria das mulheres, não necessariamente a resposta sexual começa com a libido, ela pode começar com a excitação.
Então, como que ela explicava isso? Ela dizia assim, uma mulher ela pode estar neutra sexualmente, ela pode não ter um desejo espontâneo, ela não pode ter naquele momento o desejo, ela pode não estar apresentando o desejo espontâneo, mas de repente ela está lá, por exemplo, com seu companheiro, estão no momento agradável, estão juntos, curtindo a presença um do outro, às vezes degustando alguma coisa, ou podem estar assistindo, às vezes, algum filme com conteúdo mais erótico. De repente eles estão juntos, estão abraçados, tem alguma carícia, acontece um beijo, e aquela pessoa, aquela mulher que não estava sexualmente excitada, ela não estava com desejo, né? Ou seja, ela estava sexualmente neutra naquele momento, através do toque, da carícia, do beijo, ela começa a se sentir fisicamente estimulada, então ela sente a reação no seu corpo, a reação na região genital começa a ficar mais aquecida, começa a ficar mais lubrificada, os seios ficam mais entumecidos, e nisso, a partir da resposta de excitação, ela começa a ter o desejo. Aí o desejo surge, e com isso vem aí a relação sexual, a intimidade sexual, e acaba tendo o orgasmo. Então a Rosemary Basson trouxe esse novo modelo, mas ela trouxe esse novo modelo dizendo que era mais aplicado às mulheres. Porém, a gente que trabalha fundamentalmente com saúde sexual masculina, a gente percebe que o modelo da Basson não é um modelo que serve só para, ou melhor, não é um modelo predominantemente feminino. Ele até pode ser mais comum em mulheres, sim, mas a gente percebe que ele não é tão pouco comum entre homens, né? Então, o modelo de Master e Johnson, que fala sobre desejo, excitação, orgasmo e resolução, não necessariamente ele é um modelo que se encaixa para todos os homens. A gente percebe no consultório, e principalmente eu acho que a gente poderia contextualizar nos dias atuais, onde tanta gente anda estressada, tanta gente anda cansada, dorme mal, uma correria danada, uma série de preocupações no dia a dia, preocupações de toda ordem, gerando um estresse grande. E muitos homens não têm aquela libido prontamente se manifestando, né? Aquela libido que a gente chama de libido espontânea. É muito comum a gente ouvir queixas de homens dizendo que o libido está baixo, o libido está baixo, o libido está baixo. Quando a gente vai avaliar, geralmente quando se fala de libido, logo os homens pensam em testosterona, fala-se muito em testosterona na internet, mas a gente vê uma quantidade muito grande de casos em que é o estresse que está tirando a libido espontânea das pessoas. E então a gente percebe que muitos homens estão funcionando hoje mais na base da libido provocada, a libido responsiva, que a gente chama, né? Falando com outras palavras, desejo sexual responsivo. Então ele chega em casa, está cansado, está estressado, trabalhou muito, a esposa também, mas às vezes ela está mais preservada do que ele naquele dia, ou naquele período da vida do casal, ela está com mais desejo, então ele está não está nem pensando em sexo, mas ela se aproxima, ela acaricia, ela trata ele bem, ela é acolhedora, ela abraça, ela beija, ela faz uma carícia e de repente ele consegue relaxar e percebe o surgimento do desejo. E muitas vezes com aquelas carícias ele só percebe o desejo surgir quando ele tem uma ereção. E aí ele tem uma excitação com as carícias da parceira, ele tem a ereção e daí imediatamente a libido surge. E isso está muito comum. Qualquer profissional de sexologia que trabalha numa base diária com pacientes com qualquer tipo de disfunção sexual masculina há de concordar comigo que isso é uma coisa que está se tornando bastante comum. Isso é muito importante também chamar atenção para uma questão assim que eu costumo chamar de aquecimento sexual lento, que muitos homens têm, e deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Muitos homens têm um funcionamento sexual em que eles necessitam de uma aproximação, eles precisam de um contato mais, assim, se sentir intimamente próximo da mulher, da parceira, eles precisam se sentir confortáveis diante da parceira. Então, quando existe esse conforto, daí existe um contato físico, ele se sente confortável com esse contato e que ele consegue se excitar, ele consegue ter mais desejo e mais excitação, acaba para não ter problemas de ereção.
Então, existe um perfil, sem dúvida, no masculino, em que ele tem uma resposta sexual, uma libido mais responsiva do que uma libido espontânea, e que ele precisa de uma certa proximidade, e que ele precisa de um contato físico para ter uma excitação, que é a segunda fase da resposta sexual, para depois sentir o desejo. Então, assim, fazendo um resumo rápido para ficar claro, para não ficar confuso, porque às vezes a gente quer descrever demais e acaba deixando o vídeo menos claro do que gostaria. Então, em resumo, existem dois tipos de libido, dois tipos de resposta do desejo sexual. Existe o desejo sexual espontâneo, que é aquele que a gente tem espontaneamente, e existe o desejo sexual responsivo, que é aquele que só surge depois que já existiu algum contato, existiu até um nível de excitação, e daí que vem o desejo. Então, para as mulheres, provavelmente é mais comum, mais frequente mulheres terem desejo sexual responsivo do que homens, Mas para os homens que têm um desejo sexual espontâneo talvez mais frequente, também existe uma porcentagem grande de homens que têm o desejo sexual predominantemente responsivo, não espontâneo, e que com o mundo de hoje, com a correria, com o estresse, com o cansaço, muitos homens estão funcionando muito mais de modo responsivo às suas parceiras, ou mesmo aos seus parceiros, nos casais homoafetivos, do que com o desejo sexual espontâneo. Ok, gente? Então, dois tipos de desejo sexual, o espontâneo e o responsivo, e uma relação entre uma coisa e outra para ficar mais claro para vocês. Tá? Qualquer dúvida, encaminhe suas dúvidas aqui para a gente. Na medida do possível, a gente vai respondendo aqui no canal. Acompanhe os vídeos que eu vou falar mais vezes a respeito de questões de libido. Então, eu acho que vocês vão ter essa oportunidade de acompanhar, ter mais informações úteis e terem a oportunidade também de ter suas dúvidas respondidas. E, mais uma vez, eu peço, se vocês gostam desses assuntos de saúde mental, sexologia, desenvolvimento pessoal, se inscrevam no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a gente a ir subindo o canal, tendo mais inscritos e podendo, assim, trazer aqui informações úteis que possam ser benéficas para muitas pessoas. Ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.